chamar a repórter Natália Munhão ao vivo. Ela está com o corregedor da Polícia Militar para trazer mais detalhes a respeito da prisão do policial. Fala, Natália. Bom dia. Isso, Dudu. A gente está com o Major Alves Cristo. Bom dia para você e para quem acompanha o Espírito Santo Norte. Já tem um tempo que a gente está acompanhando a coletiva de imprensa. Agora a gente puxou ele para um canto aqui para entrar ao vivo e esclarecer para quem está assistindo em casa. Continuando o que a gente estava conversando aqui, o que o pessoal quer saber, né, Major? Vamos conversar sobre a prisão desse militar. No momento ele está preso e o que acontece com ele daqui para frente? O militar encontra-se preso, né? Em competência da Polícia Civil fazer a investigação. O delegado solicitou a prisão, foi deferida, ele encontra-se recluso no quartel e agora vamos aguardar o término da investigação, do inquérito policial, para que, após averiguada a conduta do militar em relação ao crime que aconteceu, a gente analise e instaure um procedimento administrativo interno, disciplinar, para avaliar a conduta sobre a questão disciplinar do militar. Major, em relação ao odor etílico, no boletim de ocorrência, né, diz que ele tinha odor etílico. Um policial que está de folga, ele estava armado ali naquele momento, ele poderia estar portando a arma dele mesmo, bebendo? Não há nenhum impedimento em relação ao uso de álcool e o porte o porte de armas. O porte, né, é conferido a todos os militares por uma lei federal que garante ao militar o direito de portar a arma. Sobre a questão de estar fazendo uso de bebida, isso vai ser avaliado no inquérito, vai chegar, ao término do inquérito, vai chegar para a gente essa constatação e a gente vai analisar também sobre a questão disciplinar, sobre a conduta que ele adotou em relação ao uso e utilização da arma de fogo. Quem é esse policial, né, na conduta na Polícia Militar nesses talvez quase 3 anos em que ele exerce essa profissão? Desculpa, eu não entendi a sua pergunta. O policial, a conduta dele desde 2000, entrou quando? Ele tem algum processo administrativo? Ele entrou em 2020, administrativo pela corregedoria. Então, a gente agora, diante desse fato, a gente vai apurar com um processo administrativo. Major, nas imagens a gente consegue ver que ele tira a arma, ele ameaça, ele chega a encostar a arma de propósito no Guilherme. Isso vai ser averiguado, essa conduta dele, e também a conduta depois do homicídio, que ele chega a beber um gole de bebida enquanto o Guilherme ainda está ali no chão. Todo esse comportamento vai ser analisado, a competência inicial é da Polícia Civil, o inquérito policial vai analisar todo esse contexto. Chegando para a Polícia Militar, nós iremos avaliar toda essa conduta e vamos instaurar um processo administrativo para que a gente possa analisar esse comportamento sobre a conduta disciplinar. Mas qual deveria ser essa conduta, então? Não, o militar ele tem um regramento muito rígido que é o Código de Ética. A partir da infração, o militar está sujeito a responder o processo administrativo. Isso vai ser feito, mas somente após concluído o inquérito nós podemos nos manifestar em relação a qualquer tipo de culpabilidade dele. Ele não deveria ter usado a arma ali naquele momento, então, o socorro à vítima? Fala um pouquinho melhor pra gente. Essa parte de investigação cabe à Polícia Civil. Se houve necessidade de socorro, ele deveria ter feito, se não o fez, ele cabe ser responsabilizado. Agora, todo esse contexto é de competência da investigação do inquérito policial militar, que já está instaurado, e o militar, pela sua conduta, foi recluso, enquanto-se preso no quartel. Major, o que a gente Dudu, a gente continua aqui, né, enquanto o Major está conversando aqui também com a imprensa, a gente conversa com o Marcelo Cavalcante. Doutor, bom dia, muito obrigado por falar com a gente. Vamos explicar para o pessoal de casa, né? Ele é investigado agora como uma pessoa comum ou como um militar, como que a Polícia Civil assume esse caso? Não, a Polícia Civil entende que ele é militar, mas que o fato ocorreu, não tem nada a ver com a função. Ele estava de folga, inclusive na sua casa, consumindo bebida alcoólica, armado, né? Todos esses fatos são considerados, mas ele está sendo investigado como civil, como pessoa que praticou um crime se utilizando de uma arma que teoricamente era para defender a sociedade, mas ele está sendo investigado como civil.
No caso dos questionamentos que acontecem por conta dele ter sido ido à delegacia uma vez, ter sido liberado e depois ter sido recluso, por que o processo aconteceu dessa maneira? É bom ficar claro que quando o delegado estava no plantão, ele recebe as ocorrências que são apresentadas a eles naquela circunstância. Apenas foi levado ao delegado, a conhecimento do delegado, a versão do autor. O delegado, inicialmente, ele não teve acesso ao vídeo monitoramento, ele não teve acesso a outras testemunhas, o que, apesar de, naquele momento, não a história de legítima defesa apresentada pelo autor não se sustentar, o delegado foi prudente e preferiu que se fosse expedida a ordem de serviço, intimações, as quais foram investigadas, efetivadas pela minha delegacia de homicídios de divisão da pessoa de Vitória. Prontamente nós evoluímos nessa investigação, nós conseguimos testemunhas, nós conseguimos imagens de vídeo monitoramento que deixam claro que o acusado ele não agiu em defesa. Pelo contrário, ele executou a vítima de forma cruel, sem possibilitar a vítima um meio de defesa, inclusive se utilizando de um amigo, o qual empurrou a vítima. Todos esses fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário ainda ontem pelo próprio delegado do plantão. Ele foi quem fez essa representação, que foi cumprida pela Divisão de Homicídio e Pessoa de Vitória. Naquele momento inicial, o delegado só tinha a versão do acusado. Muito bem, Dudu, pode fazer a sua pergunta aí do estúdio. Eu queria saber se isso se aplica também a qualquer cidadão. Um cidadão que mata uma pessoa, chega na delegacia e diz agir em legítima defesa. Isso se aplica a qualquer cidadão? Um questionamento muito comum, doutor, é se esse tipo de conduta se aplica a qualquer cidadão. É a pergunta do Eduardo Santos e de muita gente, né? Se um cidadão comum comete ou aparentemente comete o mesmo crime, apresenta a versão dele na delegacia, é o suficiente para naquele momento ele ainda não ser preso, continuar sendo investigado, como foi o caso de ontem? Bom dia, Dudu. Dudu, eu não tenho dúvidas que naquele momento o delegado ele é o primeiro aplicador da lei. O delegado de plantão, ele quando recebe uma ocorrência, seja em qualquer regional, sendo qualquer pessoa conduzida, independente de sua função. O delegado ele só tem elementos de acordo com o que é apresentado a ele naquele momento. E, Dudu, naquele momento ali, só foi apresentada a versão do acusado. O delegado do plantão, não satisfeito, ele determinou que fossem realizadas diligências. Ele determinou que fosse investigado e se conseguisse vídeo monitoramento, testemunhas, o que foi feito. O que foi feito pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória, as quais evoluiu para que a versão apresentada inicialmente caísse. Tudo isso foi formalizado pelo próprio delegado que tinha determinado essas diligências. E o mandado foi expedido ainda ontem, sendo cumprido. Vamos falar sobre o histórico ali daquele condomínio, né? O senhor esteve ontem no condomínio durante muitas horas, conversou com a síndica. O problema de música alta, algazarra, bem próximo ao apartamento do Guilherme, a vítima, né? Ele já acontecia com uma certa frequência, como é? Exato. O que a gente conseguiu arrecadar ontem, e é um fato muito importante, que primeiro, o acusado, ele saía do hall do prédio dele e ia para o hall do prédio da vítima com amigos, consumir bebida alcoólica, som e fazer algazarra. Isso é fato. Foi constatado que existe pelo menos 2 ocorrências em que a vítima e os moradores eles reclamam daquela situação feita pelo acusado. Isso ficou evidente. Nós ontem, como você falou, ficamos de meio-dia às 7 horas num condomínio. Foi quando nós evoluímos muito na investigação, foi quando nós conseguimos subsidiar o delegado do plantão, o qual tinha pedido essa ajuda, foi expedido mandado por conta dessas diligências. Uma conduta prudente, uma conduta que é aplicada, Dudu, a qualquer cidadão, desde que não se tenha elementos para, naquele momento, ser autuado, ser lavrado auto de prisão em flagrante delito.
E já que a gente está falando de qualquer cidadão, vamos mencionar também o amigo desse policial que estaria ali naquela cena, que a gente vê que tenta, né, também atrapalhar a defesa da vítima. Essa pessoa pode responder por um crime? Já foi ouvida? Ainda será? Como que funciona? Sim, importante essa pergunta. Fica evidente, né, que um amigo da vítima, ele empurra a vítima no momento em que ela mais precisava se defender, o que impossibilitou sua defesa. É crime, estão sendo investigados, vão ser ouvidos ainda, né, vamos realizar essas oitivas. Escutar a versão dessas pessoas para que nós consigamos evoluir nessa investigação, a qual pode durar no máximo um período de 60 dias, a prisão temporária ela pode ser prorrogada por mais 30 dias, e ao final a gente apresenta um relatório final, o qual é apresentado ao Ministério Público, que é o detentor de oferecer a denúncia, que depois é recebida pelo Poder Judiciário. Então nós, nesse período, a Polícia Civil, independente de quem seja o autor, ela vai continuar investigando e vai apresentar um relatório final com a conclusão dos fatos.